Para realizarmos compostagem de carcaças de suínos, nós utilizamos construções como essas. Existem diferenças entre a compostagem para fezes de suínos e compostagem para carcaças. Quando falamos em carcaças, incluímos também restos de placenta e outros materiais do mesmo tipo. Esses materiais, inclusive, são produzidos em grande quantidade numa granja moderna que faça parte de reprodução e representam um importante risco sanitário, não só de doenças estritamente transmissíveis dentro da propriedade entre animais, mas também a questão das zoonoses. Então é muito importante atentar e treinar, que o médico veterinário treine toda a equipe envolvida na manipulação desses resíduos. E essa construção? O primeiro ponto da construção é a questão da impermeabilização do solo. Então aqui nós vemos a alvenaria justamente para evitar a infiltração do material residual no solo e dessa forma o risco de atingir o lençol freático. De acordo com o município, existem leis ambientais do distanciamento deste tipo de construção das fontes de água, inclusive das fontes subterrâneas, do lençol freático. Então, em algumas regiões se diz 20 metros, outros 30 metros dos cursos d'água, numa parte mais isolada, com relevo também que facilite, inclusive, deslocamento de carretas, carrinhos de mão, caminhões que vão depois remover o composto, etc. Então, essa distância é bastante importante e há variações de acordo com o local em relação à legislação ambiental de distanciamento. De forma geral, cerca de 20 metros, normalmente na literatura, são considerados uma distância razoável. Bom, após essa questão, nós temos para suínos, tradicionalmente, construções, essa aqui é um pouco maior, com 2 metros de altura, né, em alvenaria, com vários boxes. Esses boxes devem comportar uma determinada quantidade de dejetos, porque à medida que esse box vai sendo preenchido, esse material fecha e aí começa uma compostagem. Então não pode ser um box único, é dimensionado de acordo com o número de animais da propriedade, vários boxes, para que cada um esteja num ciclo de maturação da compostagem. Bem, a partir daí, nós temos que também colocar o primeiro material, cerca de 30 centímetros de algum tipo de maravalha, um pouco mais, um material, por exemplo, maravalha ou palhadas que sejam de uma granulometria um pouquinho maior. Posteriormente, nós inseriremos um outro material, como, por exemplo, serragem, que não pode ser nem fina nem grossa, superposto. Então, com isso está colocado a camada inicial. Falávamos há pouco da questão da biossegurança. Então, é muito importante que os funcionários, as pessoas que vão mexer nesse ambiente, não se esqueçam dos equipamentos de segurança, como a própria bota, macacão e um outro ponto muito importante, máscara própria, muitas vezes óculos, dependendo da poeira, e um ponto muito importante, luvas grossas, né? Normalmente de borracha, para garantir o distanciamento do funcionário desse material contaminado. A partir da base devidamente já montada, vai-se então preparar as carcaças. No caso de suínos, é muito importante abrir a barriga e perfurar as vísceras, para evitar que no processo de compostagem haja fermentação excessiva e até explosão desse material. Para animais de até 30 quilos, podem ser dispostos inteiros a partir desse procedimento das vísceras e da barrigada. No caso de animais maiores de 30 quilos, eles deverão ser esquartejados em pedaços menores, fatiando-se inclusive grandes grupos musculares, para permitir que o processo de compostagem
baseado nos micro-organismos, possa ter acesso aos vários pontos e assim o processo ocorra da forma correta. Porque se ficarmos com uma carcaça muito grande e fechada, as bactérias não têm acesso a esse material e a decomposição demoraria muito ou não ocorreria na forma ideal. Bom, quando nós falamos de leitões natimortos, restos placentários, etc., então esse material também é distribuído sobre uma camada de, primeiro, expõe-se sobre aquela camada de maravalha ou de serragem mais fina, na verdade, é colocado esse primeiro material. A gente deve distar das paredes e das portas para que ocorra ali uma temperatura, depois uma fermentação na compostagem adequada e não se amontoar esse material. Ele deve estar bem distribuído por igual por toda a base sobre a qual ela está colocada. Uma vez espalhado esse andar, vamos chamar assim, de resíduos, é coberto com mais 30 centímetros de maravalha, que deverá ser umedecido, ou vamos chamar de serragem, né, cama. É umedecido da seguinte forma: se o material a ser lançado aqui pesa 30 quilos, deve-se usar cerca de 15 litros de água para umedecer esse material. A proporção vai variar com o clima, a região, a umidade local, né? Mas nessa faixa, porque também a umidade não pode ser excessiva, pois comprometeria a adequada compostagem. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.